Bom, para falar mais sobre esses 30 anos de Plano Real, conquistas e desafios que ainda precisamos enfrentar, a gente recebe agora o economista Roberto Troster. Roberto, bom dia para você, boa semana. Bom dia, boa semana, bom semestre, né? Estamos começando um semestre novo. É isso aí, boa lembrança. Gostei da matéria. Agora, eu diria que os planos anteriores não fracassaram, sim, mas deixaram lições importantes que foram incorporadas no Plano Real. Então, o Plano Real, assim, não é algo que nasceu em 400 dias, né? É algo, pelo menos, assim, muitos anos antes, você estava discutindo isso, você discutia isso na academia, a inflação. Era um problema, a matéria mesmo fala que é o plano que durou mais desde 42, assim, a moeda que doou mais, mas desde antes disso, que 42 acabou em 67 e poucos, né? Então foram menos de 30 anos. Agora, é academia em ação, quer dizer, uma boa teoria, uma boa equipe para executar, uma boa comunicação para a população entender o que está sendo feito. Moeda, mais do que tudo, é você acreditar que ela tem um valor. Por que as pessoas acreditam tanto no dólar? Não é porque a base da economia americana em relação aos dólares é muito menor que com relação a outras moedas, mas é a questão da credibilidade. A grande sacada, eu diria, do Plano Real foi justamente isso: boa teoria, boa equipe e uma boa comunicação com a sociedade. Falando nesses desafios e nessas conquistas que nós conseguimos incorporar ao Plano Real, Roberto, como você destacou agora na entrevista, eu queria trazer aqui uma entrevista que o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, o Pedro Malan, concedeu ao Globo, e ele disse que dos 3 grandes pilares na época da implementação do Plano Real, nós avançamos em 2 com muita clareza, que é o câmbio flutuante e a questão das metas de inflação. Mas ainda precisamos acertar os ponteiros em relação à política fiscal, em relação ao regime fiscal. Sua avaliação é nessa linha também? Eu diria ter 3 comentários. Acho que faltou mencionar um 4º pilar. Então, vamos lá. Primeiro, o regime de metas, estamos avançando, né? É bom, mas até a última medida do regime de metas foi há uma semana atrás, na quarta-feira passada, quando você mudou a meta e foi, em vez de ser o calendário gregoriano, é o ano contínuo. A questão fiscal é um grande problema, concordo, tem que ser resolvido. O câmbio flutuante não é a mesma coisa que câmbio volátil. Quer dizer, ele foi de um extremo em que o câmbio estava numa banda presa para outro extremo que é qualquer coisa. Pode fazer assim, a ideia do câmbio flutuar é que se ajusta a competitividade do país. Então, se o país começa a exportar muito, o que acontece? O câmbio se valoriza e você ajusta toda a indústria, tudo. O câmbio estourando, como está semana que vem, depende muito mais de fatores políticos, como de fato está fazendo, do que da competitividade da economia. Isso destrói indústrias, destrói o agro que tem que comprar insumos com dólar alto e vender com dólar baixo, perde, se ao contrário, ganha. Então, eu diria câmbio flutuante, sim, câmbio volátil, não. Eu acho que você tem que fazer ajustes na política cambial. E o 4º, eu diria que são as reformas. Quer dizer, Brasil é um país muito antiquado em muitas coisas. Agora avançamos na reforma tributária, mas é algo que ainda, para estar 100% valendo, vai demorar mais de 10 anos. Temos que fazer outra reforma da Previdência. É insustentável a Previdência do jeito que está. Uma reforma administrativa para ter um Estado mais eficiente. Uma reforma burocrática para simplificar as coisas. Então, nós temos, assim, o 4º pilar, que são as reformas. Eu diria que aí sim, eu diria que avançamos coisas. E eu diria que o que mais falta no Brasil, e o que você tinha há 30 anos atrás, hoje você tem um déficit de ambição. Futuro não é algo que a gente só olha para frente, é algo que a gente constrói. O economista prevê um pouco o futuro e tem que construir o futuro. Qual que é o caminho
para a gente poder fazer acontecer. E uma pergunta que eu gosto de fazer: o que a China e a Índia têm que o Brasil não tem muito melhor? Troster, bom dia. O Plano Real acabou com a inflação, com a hiperinflação, pelo menos. Outros planos feitos num curto espaço de tempo antes do Plano Real também tentaram. Qual foi a diferença substancial dos planos Bresser, do plano Collor, dos planos Cruzado, para que a gente chegasse ao Plano Real amadurecidos, para de fato dar a pancada definitiva na hiperinflação? Bom, primeiro, a sociedade entender que a sociedade, eu digo, políticos, empresários, entenderem. Segundo, aquela mágica, entre aspas, né, da URV. Você tinha inflação diária, calculada diariamente, e mostrava quanto que era a inflação cada dia. Aí, o que acontece? Todo mundo se acompanhava a inflação dia a dia, sabia exatamente quanto que estava perdendo o poder da moeda. Então, o que acontece? A URV, nunca se emitiu uma única URV, virou a unidade de compra de todos os cidadãos. Quer dizer, todo mundo começava a fazer a conta em URV. É como se, fazendo um paralelo, como na Argentina, todo mundo faz a conta em dólar e faz a transação em peso. Aqui você fazia a conta, unidade de conta. Convencer a sociedade a usar essa unidade de conta e fazer com que a inflação em URV acabasse. Quando a inflação em URV estava quase próxima a zero, né, ninguém sabia se ia ser 1º de julho, podia ter sido 1º de junho, 3 meses era o prazo mínimo, como podia ter sido 1º de agosto, de setembro. Acabou a inflação. Então, essa engenharia financeira foi assim, o pulo do gato, a grande sacada. A outra coisa a questão fiscal. Logo no ano anterior, eles fizeram o FSE, que é o Fundo Social de Emergência, que dava 20% das receitas da União para o Estado alocar. Isso deu uma margem fiscal grande para o governo. E aqui você hoje está indo para o estrangulamento em 2027, quer dizer, até 2027, se você não fizer algum ajuste rápido, você vai ter zero de gasto discricionário, e 2028 já é uma bola de neve crescendo. Então, eu diria que esses são os fatores ou as diferenças com os planos anteriores. Amanda? Troster, bom dia, prazer em falar com o senhor. Acho que o senhor deixou aí um ingrediente muito bom para a minha próxima pergunta, né? Que é essa crescente falta de espaço no orçamento. Você precisaria de uma reforma do orçamento. E agora o governo se debruça sobre corte de gastos. Onde cortar? Lula não quer cortar no bolso dos pobres, não quer cortar em gastos sociais. Ele quer um aumento de arrecadação por meio de o que ele chama de justiça tributária. Quais são as possibilidades que o senhor vê sobre a mesa e palpáveis, possíveis politicamente para o governo cortar gastos ou fazer contingenciamentos nesse ano? Oi, Amanda. Bom, eu diria o seguinte, que a gente tem que mudar a maneira de olhar o problema. Eu acho que as possibilidades de cortes são impopulares e são relativamente poucas, mas é postergar a hora da verdade com a barriga, porque você pode cortar esse ano, se você corta no lugar errado, você cresce menos, você acaba arrecadando menos, e o ano que vem você vai ter um problema de novo. Quer dizer, nós temos que mudar a maneira de fazer. Quer dizer, insistir nessa mesma tecla, você vai estar me fazendo essa pergunta daqui a um ano, né? E daqui a 2 anos nós temos que mudar. Eu mudaria algumas coisas, né? Bom, primeiro, você vê os gastos obrigatórios, você tem que mudar isso. O problema não é fechar 2024, o problema é fechar 2027, 2028, 2029. Segundo, eu olharia para a dívida, o controle do déficit é importante para que a dívida não continue crescendo. E a gente está olhando muito para o déficit primário, números redondos, 0,7% do PIB, e os juros são 7% do PIB. Né? Então, política cambial, só para dar um número, o ano passado o Brasil teve um déficit, só o déficit do Banco Central, só o prejuízo do Banco Central foi maior do que todo o déficit
fiscal projetado desse ano, e no ano anterior foi o dobro. Quer dizer, nós temos que mudar a política cambial. Esse câmbio volátil, além de ineficiente, é muito caro. Outra coisa, na época da hiperinflação, você tinha uma moeda paralela que era o CDI. Você tinha a moeda em curso, mas todas as aplicações estavam indexadas em CDI. Foi muito importante porque o Brasil não se dolarizasse, como a Argentina se dolarizou. Parte do sucesso do Plano Real no Brasil é que você tinha uma outra moeda, não foi uma migração do dólar como na Argentina. Mas o que acontece? Você continua com CDI, você continua com moeda remunerada. Você faz uma aplicação em banco e depois de um mês você já recebe juros. Isso não é poupança, isso é moeda remunerada, isso tem muitas implicações. Então a gente podia olhar um pouquinho para a conta de juros. Se a gente olhasse um pouco mais para a conta de juros e conseguisse fazer com que a dívida PIB começasse a cair, a gente ia ter mais confiança, mais possibilidades de investimento, então de focar tanto menos no numerador, cortar despesa e aumentar a receita, mas um denominador de fazer a economia crescer um pouco mais. Beraldo? Doutor Troster, bom dia. A gente viu durante o Plano Real uma grande autonomia da equipe econômica dada pelo presidente da República, Itamar Franco, e depois a condução mesmo durante o governo de Fernando Henrique Cardoso foi uma condução com bastante autonomia da estrutura do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Hoje, a gente passa por um momento em que o Banco Central brasileiro nunca foi tão atacado pelo presidente da República. E aí, visando a substituição do presidente, tendo em vista o fim do seu mandato de Roberto Campos Neto agora no final do ano, a gente pode ter uma situação em que o corte na taxa de juros passe a ser um corte por uma orientação política, uma expectativa política e não com base em elementos sólidos econômicos. Quais são os efeitos efetivos para a nossa audiência entender caso a trajetória dos juros adote um rumo superficial? Bom, tem duas coisas. Primeiro, a autonomia é algo que você consegue se você tem um bom desempenho. Então, quando a economia começa a crescer muito, todo mundo acredita muito na condução da economia. E dá mais autonomia. Isso vale não só para a condução da economia, para qualquer coisa. Um técnico de futebol que dá certo, a pessoa dá mais confiança para ele. Quando começa a dar errado, corta a cabeça. Até a lei em 2021 de autonomia, eles pararam de fazer isso desde a virada do século. Mas antes eles trocavam o ministério, o presidente do Banco Central. Números redondos, você teve em 8 presidências, 16 presidentes do Banco Central. Então você trocava muito o presidente, agora pelo menos ele fica. Ter uma política monetária populista, a curto prazo, felicidade, né? A médio e longo prazo é voltar ao que era antes, é mais inflação, mais irresponsabilidade. Segundo, por que o Banco Central não é popular? Porque ele não conseguiu resolver a questão do crédito. Hoje, números redondos, a relação crédito-PIB no Brasil é metade da de outros países com a mesma renda per capita que o Brasil e com menos sofisticação financeira. Você hoje tem 6 milhões de empresas e 71 milhões de cidadãos negativados. Isso tira legitimidade ao Banco Central, quer dizer, então ele é passível de ser criticado politicamente, não. Quer dizer, você bate na taxa básica, mas o fato de não resolver, equacionar bem a questão do crédito, tira a credibilidade. Eu diria que você tem que focar mais, um Banco Central, focar na taxa básica, importante, inflação, indiscutível, mas focar no resto. Quer dizer, juros baixos é um meio para você ter crédito barato, mas se você não consegue ter taxa básica 10,5%, cheque especial para empresa a 340% ao ano, tira a legitimidade do Banco Central. Queria agradecer a participação do economista Roberto Troster. Bom demais falar com o senhor, Troster. Boa semana. Obrigado.
Bom demais falar com todos vocês. Boa semana, bom semestre para todos. E vamos esperar boas notícias de vocês. Sim, vamos sim. Obrigada, viu?